18 de maio, Café com Deus Pai. Volte a sonhar. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Um dia, alguém disse que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. E sabe, quando estamos alinhados à vontade de Deus Pai, isso é uma realidade, porque Ele mesmo planta em nós sonhos e projetos que estejam alinhados com o nosso propósito aqui na Terra. Mas acontece que muitas vezes o percurso entre o sonho e sua realização nos faz desanimar, não é verdade? Muitas vezes esmorecemos na caminhada e perdemos a perspectiva diante dos obstáculos da vida, deixando morrer o que outrora nos movia. Mas Deus, Pai, é especialista em resgatar nosso coração e nos impulsiona a prosseguir e voltar a sonhar, se assim o permitirmos. O que morreu em você? E por que isso aconteceu? Reflita. Se foi por uma dificuldade, uma mágoa, uma traição, algo que saiu inesperado e totalmente diferente do que você planejou, não importa. O fato é que hoje Deus nos encoraja a não olhar as circunstâncias, mas a prosseguir. Na vida, para avançarmos, precisamos tirar os olhos do que nos paralisa e fixá-los no que nos move. Exerça a sua fé e veja além. Não é hora de desistir. Lembre-se de que são as grandes batalhas que nos conduzem a grandes vitórias. Não coloque a esperança na sua força ou capacidade, porque nós somos limitados e falhos. Lance-se diante do Senhor e você verá que Ele fará muito além do que você sonhou. A frase de hoje é: sempre haverá um prêmio para aqueles que nunca desistem de sonhar. Lendo mais uma vez: sempre haverá um prêmio para aqueles que nunca desistem de sonhar. Estamos no dia 138 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 54. E a palavra-chave é sonhos. Vamos entrar aqui no texto de Gênesis, capítulo 37, e vamos ler aqui um pouco sobre a história de José, que era o filho mais moço de Jacó, sobre os sonhos que Deus colocou na vida dele. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 37, versículo 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. 6. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Ou seja, prestem atenção nesse sonho que eu tenho sonhado. 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós?
Deveras significa de verdade. Então eles disseram assim: Tu, pois, verdadeiramente vai reinar sobre nós? Tu verdadeiramente terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Vamos lembrar aqui que José era o filho mais moço, ele tinha o pai e a mãe e 11 irmãos. Versículo 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Agora vamos para o capítulo 41. Nós pulamos todo o capítulo 37, que conta que os irmãos de José ficaram com tanta raiva dele que eles o venderam como escravo. E ele foi parar no Egito e ficou na casa de um homem chamado Potifar. Ele trabalhou como empregado na casa de Potifar por algum tempo. Depois de um certo tempo, a mulher de Potifar olhou para José, gostou dele, convidou ele para que se deitasse com ela. José se recusou e fugiu, mas ela agarrou o agasalho, a roupa dele, e a roupa se rasgou. Então ela, para se vingar de José, gritou e disse que ele tinha tentado estuprá-la. Por esse motivo, José foi preso, ficou durante um bom tempo na prisão e interpretou os sonhos de um copeiro do rei que se cumpriu. Depois José pediu para o copeiro: Quando você voltar a trabalhar para o rei, lembre-se de mim que estou aqui na prisão e peça em meu favor. O copeiro se esqueceu de José. Mas agora nós vamos ler o capítulo 41 e entender o final dessa história. Capítulo 41 de Gênesis. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, aqui está falando 2 anos depois que o copeiro voltou a trabalhar para o faraó. Faraó sonhou e eis que estava em pé, junto ao rio. Faraó era o rei do Egito. Versículo 2. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, pastavam no prado. 3. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. 4. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. 5. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. 6. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. 7. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó e eis que era um sonho. 8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou, e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Versículo 9. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. 10. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro mor,
11. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. 12. E estava ali conosco um jovem, hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e ele interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. 13. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado e a ele fez enforcar. Versículo 14. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Versículo 15. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. Os próximos versículos aqui falam que Faraó contou o sonho das sete vacas gordas e das 7 vacas magras, das 7 espigas boas e cheias e das 7 espigas magras. E aí ele pergunta para José qual o significado. Aí vem o versículo 28, quando José começa a interpretar o sonho para Faraó. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Versículo 29, e eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. 30, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. 31. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. 33. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 35. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. 36. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. 38. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? 39. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. 40. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. 41. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. 42. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. 43. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. 44. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Então aqui, nesses versículos que nós lemos, nós vemos que José se tornou o governador do Egito. Ele se tornou o 2º maior homem na terra do Egito. Se você ler os capítulos seguintes, você verá que esse sonho que Faraó teve aconteceu. Vieram 7 anos de fartura, depois vieram 7 anos de fome. Quando chegaram os 7 anos de fome, só o Egito tinha comida, porque José tinha feito a reserva de 20%, que é 1/5
de tudo aquilo que se produzia nos primeiros 7 anos. E os irmãos dele, e o seu pai e a sua mãe, que estavam na terra distante do Egito, tiveram que viajar até lá para comprar comida. E aí José se revelou aos seus irmãos, e eles de fato tiveram que se inclinar diante dele. Do capítulo 37 que nós lemos, quando os irmãos de José o venderam como escravo para Potifar, até o momento em que aconteceu isso que nós lemos no capítulo 41, em que ele interpretou o sonho de Faraó e se tornou governador, foram 13 anos. Ele tinha cerca de 16, 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos. 13 anos depois, ele se tornou governador do Egito, e depois de mais uns 7 anos, que passaram os 7 anos de fartura, o pai, a mãe dele e os irmãos dele vieram a se inclinar diante dele. Em outras palavras, foram mais ou menos 20 anos até que se cumprisse o sonho de Deus na vida de José. E essa história tem relação com o que nós lemos na mensagem de hoje. Voltando aqui no devocional, volte a sonhar. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Se José tivesse desanimado no meio do caminho, ele não chegaria a ser governador no Egito. Ele poderia ter ficado pelo caminho. Ele poderia ter desistido de se manter fiel a Deus. Ele poderia ter se envolvido com a mulher de Potifar. No meio do caminho existem convites, às vezes, para que nos desviemos do caminho certo. Mas ele preferiu manter a fidelidade a Deus. Ele poderia ter murmurado, ter reclamado, ter dito: Deus, o Senhor me deu um sonho de que eu vou ser um rei, um governador no meio dessa família, e agora eu estou como um escravo. Mas em nenhum momento José reclamou. Ele acreditou que o sonho que Deus deu a ele era fiel. E a frase que nós lemos aqui de destaque: sempre haverá um prêmio para aqueles que nunca desistem de sonhar. Assim como Deus prometeu a José, por meio daquele sonho que o próprio Deus deu para ele, de que ele governaria, ele recebeu o prêmio porque ele nunca desistiu do sonho que Deus deu para ele. Mas esse sonho não foi um sonho só para exaltar e honrar José. Deus colocou aquele sonho em José para que José, lá na frente, salvasse a família dele. A fome estava sobre toda a terra. Por aquele sonho que Deus deu a ele, Deus salvou a família dele, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Deus coloca sonhos na sua vida para que você possa fazer a diferença no meio da sua casa, no meio das pessoas que estão à sua volta. E você deve acreditar e depositar confiança nele. Se você tiver um tempo, abra a Bíblia depois e leia João, capítulo 11. Lá está escrito sobre a ressurreição de Lázaro. Você vai ler ali que Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Ele morreu. Passaram-se 4 dias. As irmãs dele perderam a confiança e a esperança de terem o irmão perto delas. Mas quando elas chamaram Jesus, Jesus disse: se vocês acreditarem, é possível mudar essa situação. É claro que
nos dias atuais, você não verá a ressurreição de um morto. Jesus, em João 11, ressuscitou Lázaro. Mas o texto de João, no capítulo 11, nos traz uma reflexão. Ele pode ressuscitar sonhos e projetos que você pode pensar, já acabou, já passou o tempo. E encerrando a mensagem, vamos ler aqui Isaías capítulo 40, os versículos 30 e 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você entende essa palavra quando diz que os jovens, na sua força, se cansam, se fatigam e caem, mas os que esperam no Senhor encontram forças para voar e subir como águias, e correm e não se cansam, e caminham e não se fatigam, porque quando o Senhor renova a nossa força, nós conseguimos avançar. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa mensagem que nos fala a respeito de sonhos. O Senhor é aquele que sabe qual o propósito que tem na vida de cada homem e de cada mulher. E o Senhor sabe para o que o Senhor chamou cada um nessa terra. E o Senhor coloca um sonho na vida de cada pessoa para que possa cumprir o seu chamado e o seu propósito. Muitos desistem no meio do caminho, mas eu peço que o Senhor venha despertar cada pessoa que participou desse devocional, derramando graça e renovação para que consiga reativar os seus sonhos e os seus projetos na vida dele e na vida dela. E eu peço que o Senhor venha dar força para que possamos prosseguir e cumprir o teu propósito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor venha trazer renovação todos os dias, para que haja perseverança e confiança em Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você chegou até aqui no final desse vídeo e ainda não aceitou a Jesus, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Com essa oração você reconheceu Jesus como seu Senhor, reconheceu que Ele morreu na cruz para salvar você, pediu para que o seu nome esteja no céu no livro da vida e pediu e já recebeu o Espírito Santo para te guiar até você chegar à eternidade. Deus abençoe a sua vida, ore a Deus, medite na palavra e siga firmemente com Ele. Deus abençoe a sua vida grandemente, hoje e sempre. Amém.